Menina envenena a comida da sogra, mas ignorou um pequeno detalhe. 7 minutos depois, o que Deus fez com ela vai te deixar sem palavras. Antes de te contar tudo o que aconteceu, deixe um comentário me dizendo de qual cidade ou canto do mundo você está ouvindo minha história. Eu adoraria saber até onde minha voz chegou. Há coisas que cozinham em fogo lento. O ódio é uma delas. A colher tremeu ao tocar a panela fervente. O vapor embaçava seus olhos, mas não o julgamento. Isidora não piscou. Mexia com uma calma assustadora, como se seu corpo estivesse ali, mas sua mente, longe, em outro lugar mais escuro, mais frio. Ela tinha 32 anos, e se alguém a visse de fora, poderia dizer que tinha uma vida pronta. Um marido, um filho lindo, uma casa nos arredores e jantares em família todos os domingos. Mas se alguém ousasse olhar por dentro, veria o inferno cuidadosamente disfarçado de rotina. Naquela noite não era qualquer jantar. Isidora usava o avental, o cabelo preso e os lábios rachados de tanto morder por dentro. Seu filho Matias, de 5 anos, brincava no chão com um trem de madeira. De vez em quando, levantava a cabeça e dizia: "Mamãe, já quase." Ela apenas respondia com um sorriso suave, quebrado, como quem não quer que o filho veja a fissura na prateleira da alma. A cozinha cheirava a especiarias. Uma mistura deliciosa, quase celestial. Como se aquele aroma fosse suficiente para encobrir o fedor que saía do seu coração. De novo frango. A voz rouca de Letícia, sua sogra, soou atrás dela como um zumbido venenoso. Isidora respirou fundo. Não se virou. É a receita favorita do Matias. Há de limão com alho e alecrim. Ah, claro, porque tudo nesta casa gira em torno desse menino. Antes os jantares eram para o marido, agora para o menino. Júlia entrou na cozinha naquele momento. Nenhuma palavra, nenhum gesto. Apenas se serviu de água e checou o celular como se a cena não existisse. Como se sua mãe não estivesse enterrando facas verbais na esposa, nem seu filho brincando no chão como se morasse numa casa feliz. Letícia sentou-se à mesa com um suspiro exagerado. Você sabia que minha vizinha Sandra já é avó? Nora dela acabou de ter o terceiro. 3 meninos. Isso sim é uma mulher fértil. Não como outras. Isidora baixou a colher. Apoie-o-a com cuidado. Fechou os olhos por um segundo. Depois continuou. E você sabe que há bocas que envelhecem mais rápido que o corpo? Sussurrou, sem que ninguém ouvisse. Matias se aproximou e puxou o avental. Posso te ajudar, mamãe? Claro que sim, meu amor. Quer colocar os pratos na mesa? Ele assentiu, contente. Foi pegar os pratos, com aqueles passinhos desajeitados que derreteriam qualquer um. Menos Letícia. Não é muito pequeno para andar com coisas de vidro? Resmungou. Ele tem cuidado, respondeu Isidora. E aprende. A mesa ficou posta. 4 pratos. 4 destinos. 4 caminhos prestes a se cruzar em uma linha invisível que ninguém imaginava. A comida estava pronta. Isidora respirou fundo enquanto servia com calma. 1 a 1. Em ordem. Como planejado. Durante o jantar, os talheres soavam demais. O silêncio pesava mais que qualquer palavra. Júlia não levantava os olhos do celular. Letícia comia devagar, como quem prova cada mordida procurando falhas. Matias brincava com o purê, fazendo figuras com o garfo. Isidora não comia. Apenas observava. Me diga, Isidora, disse Letícia, com a voz mais doce que tinha saído dela em anos. Você não pensa em ir ao médico de novo? Vamos ver se desta vez pega, não é? Júlia não disse nada. Isidora olhou sem se mover. Estou cansada, Letícia. Cansada de médicos, de tentativas, de desculpas e de perguntas como essa. Letícia sorriu, maliciosa. Uma mulher que não dá filhos não é uma esposa. É um fardo decorativo. Matias deixou cair o garfo. Caiu sem querer. Ou talvez não. O silêncio que se seguiu doeu mais do que o barulho do metal ao cair. Isidora fechou os olhos. Não ia chorar. Não de novo. Não por ela. Essa será a última vez que a ouço dizer algo assim, pensou. Levantou-se para buscar mais guardanapos. Algo em seu corpo era gelo e, ao mesmo tempo, lava. Mas ela se mantinha firme. Tudo estava em seu lugar, como deveria estar. Enquanto ela estava na cozinha, Matias se aproximou dos pratos. Sorriu.
Pegou o guardanapo que Isidora havia deixado por perto e começou a brincar de garçom. Trocou os pratos. Por que sim? Porque o dele estava manchado e o da avó parecia mais bonito. Porque crianças não sabem o que não devem fazer. Porque ninguém lhe ensinou que há gestos que podem alterar destinos. Letícia não viu. Julian também não. Isidora voltou com o guardanapo e sorriu ao ver seu filho tão contente. O que você fez, meu amor? Eu te ajudei, mamãe. Coloquei os pratos no lugar certo. Isidora congelou. Você os trocou? Sim, agora todos têm o mais bonito. Viu que legal? Ela engoliu em seco. Seu rosto empalideceu. Olhou para a mesa. Tudo continuava igual, mas já não era igual. Sua respiração ficou instável. Sentiu uma pontada no estômago. Não sabia o que dizer. Não podia gritar. Não podia chorar. Tinha que agir. Mas já era tarde. Letícia deu uma mordida. Depois outra. Julian mal mastigava. Matias comia feliz. Isidora observava. Apenas observava. Sentia que o mundo se desmoronava à sua frente. Minutos depois, Matias começou a tocar seu estômago. Mamãe, dói. Isidora se levantou num pulo. O que aconteceu? Onde dói, meu amor? Aqui, disse ele, apontando para a barriga. Queima, mamãe. Arde. Letícia se levantou. O que você deu para ele comer? O mesmo que todos. Gritou Isidora, sem conseguir controlar o tremor na voz. Julian finalmente levantou o olhar. O que o menino tem? Matias se dobrou. Vomitou. Caiu de joelhos. O trem de madeira ficou de lado, esquecido. Isidora gritou. Chamem uma ambulância. Agora. Julian ficou paralisado. Letícia pegou o telefone. Descaram. Os segundos foram eternos. Matias tremia, seus olhinhos começavam a se apagar. Isidora o abraçou. Apertou-o, beijou-o, chorava. Aguenta, meu amor. Aguenta, por favor. A ambulância chegou em menos de 10 minutos. Mas para ela, foram séculos. O pequeno foi levado imediatamente. Os paramédicos tentaram estabilizá-lo ali mesmo. Isidora subiu com ele, sem olhar para trás. Julian e Letícia ficaram na porta. Não disseram uma palavra. No hospital, Isidora não falava. Apenas caminhava como um fantasma. Sentou-se na sala de espera. A enfermeira tentou acalmá-la, mas ela apenas repetia uma e outra vez. Não era para ele. Não era para ele. Não era para ele. Isidora? Disse uma voz ao lado dela. Era Julian. O que aconteceu? O que você fez? Não sei. Gritou ela. Não sei. Só queria que tudo acabasse. Letícia entrou. Estava pálida. Você acha que foi algo na comida? Perguntou, sem olhar diretamente para ela. Não, murmurou Isidora. Não pode ser, eu cozinhei tudo com cuidado. Não pode ser. Os médicos entraram na sala. Um deles, com expressão grave, aproximou-se. Precisamos fazer exames toxicológicos. Acreditamos que a criança foi envenenada. Isidora sentiu que tudo girava. Julian olhou fixamente para ela. O que você fez? Ela não respondeu. Horas depois, sozinha no banheiro do hospital, olhou-se no espelho. Tinha o rosto manchado de lágrimas, roupas sujas, a alma despedaçada. E então ela se disse a si mesma. Não em voz alta. Não com palavras. Com o olhar. Com a raiva. Com a culpa. Sim, havia algo na comida. Sim, mas não era para ele. Encostou-se na parede. Fechou os olhos. Lembrou-se do momento exato em que o fez. As gotas caindo. O prato escolhido. A mão firme. O coração batendo forte. Mas não calculou aquele gesto, aquele pequeno, inocente, belo gesto de seu filho. Ele a ajudou. Com amor. Com confiança. Com uma troca de pratos. E agora tudo estava em jogo. Da sala, ouviu-se o som de passos rápidos. Um médico chamou Isidora. A criança está acordando. Rápido! Ela correu. O mundo voltou a pulsar. Seu filho, seu menino, estava vivo. Mas não sabia por quanto tempo,
nem o que mais surgiria de tudo aquilo. Ainda não sabia, mas naquele momento, o verdadeiro inferno estava apenas começando. E justamente quando achou que nada poderia ser pior, o médico olhou para ela e disse: há algo estranho nos exames, algo que não faz sentido. Isidora engoliu em seco. O quê? Uma substância no sangue do seu filho. Uma que não deveria estar ali. O olhar de Isidora se perdeu. O passado, o prato, o veneno, o erro, tudo se cruzava em sua mente. E ali, justamente ali, começou a verdadeira punição. Isidora não conseguiu se mover, nem respirar. As palavras do médico flutuavam no ar como fragmentos de uma verdade que ainda não encontrava forma. Havia algo no sangue de Matias que não deveria estar ali. Algo que não haviam previsto. Algo que não tinha explicação lógica. Que substância? Perguntou Julián, rompendo o silêncio com uma voz mais agressiva do que preocupada. O médico revisou suas anotações, franzindo a testa. Encontramos traços de um composto que normalmente é encontrado em medicamentos psiquiátricos muito específicos, usados em tratamentos para esquizofrenia e transtornos graves. Não é algo que se dê a crianças, muito menos nessa dose. Isidora sentiu uma pontada no estômago. Seu corpo começou a doer por dentro. Cada palavra do médico parecia cortar uma camada a mais de sua carne invisível. Era como se alguém tivesse aberto seu interior e estivesse remexendo suas entranhas procurando algo sujo, podre. Está estável? Conseguiu perguntar com voz trêmula. Por enquanto, sim. Mas precisamos saber exatamente o que ele tomou. Não apenas pelo tratamento, também pelo relatório que devemos enviar à toxicologia. Isidora baixou a cabeça. Letícia cruzou os braços. O quarto ficou em silêncio, enquanto os minutos se estendiam como lâminas. Naquela noite, sentada no banco metálico do hospital, com as luzes frias zumbindo sobre sua cabeça e o jaleco amassado por horas de desespero, Isidora voltou ao começo. Não ao jantar. Não ao prato. Muito antes. Ao primeiro dia em que conheceu Julián. Foi na universidade. Ela, estudante de literatura. Ele, direito. Sempre impecável, sorridente, com uma segurança que a arrastava como maré. Ela gostava de como ele a olhava. Como se fosse um mistério que gostava de desvendar aos poucos. Ele lhe dava livros antigos, escrevia poemas simples mas bonitos, a ouvia falar com atenção. Ela acreditava que aquilo era amor. Tudo mudou quando começaram a morar juntos. Foi devagar, quase imperceptível. No começo, eram pequenas coisas. Julián já não perguntava como ela estava, apenas reclamava do que não encontrava no lugar certo. Depois, vieram os comentários sobre suas roupas, sobre o que ela cozinhava, sobre com quem falava demais. Mas o verdadeiro inferno começou quando Letícia se mudou para lá temporariamente. Serão apenas algumas semanas, até venderem o apartamento da minha mãe, dissera Julián. As semanas se transformaram em meses. Letícia chegou com 2 malas e uma lista interminável de críticas. Desde o primeiro café da manhã, fez questão de notar que o café não tinha o sabor do de casa dela. Desde o primeiro jantar, que Isidora não cozinhava com amor. Desde o primeiro dia, que aquela casa não era um lar, porque ela estava lá. Posso te dizer como mulher? Dizia Letícia, com um sorriso que nunca chegava aos olhos. Você não está cuidando bem dele. Está muito distraída com suas coisas. Os homens não se apaixonam por mulheres que se descuidam. No começo, Isidora conversava com Julián sobre isso. Não exagere, respondeu ele, sem tirar os olhos do celular. Minha mãe só quer o melhor para nós. Essa frase, repetida como um disco arranhado, foi o início do seu isolamento. Cada vez que tentava se defender, faziam-na sentir culpada. Cada vez que mostrava sua dor, a chamavam de sensível. Cada vez que chorava, diziam que estava se vitimizando. A perda da gravidez chegou como uma tempestade sem aviso. Estava de 5 meses. Acordou uma madrugada ensopada de sangue. Gritou. Ninguém respondeu. Julián não estava lá. Letícia demorou alguns segundos para sair do quarto, e quando saiu, apenas disse: calma, isso acontece quando o corpo não está preparado. Isidora gritava de dor, não apenas física, mas da alma. Ninguém a abraçou. Ninguém a segurou. O hospital foi frio. O centro cirúrgico foi rápido. O útero ficou vazio. E quando voltou para casa, Letícia esperava com uma frase que ela jamais pôde esquecer.
Não posso acreditar que você tenha perdido esse bebê. Sabe quantas mulheres dariam qualquer coisa para estar no seu lugar? Julian não disse nada. Aquela noite dormiu no sofá. Disse que precisava de espaço. Ela entendeu que também havia perdido o marido. A gravidez que não aconteceu, a maternidade que escapou por entre suas pernas, a indiferença de quem deveria protegê-la, tudo foi cavando uma fenda profunda em sua alma. Com o tempo, Matias chegou como um milagre inesperado. Cuidou dele como se fosse um pedaço do céu que lhe haviam devolvido. Mas Letícia nunca o viu como um neto. Tratava-o como um acessório, um incômodo, um lembrete de que o primeiro não chegou. Voltando ao presente, enquanto Isidora ainda estava sentada na sala do hospital, Julian se aproximou com os punhos cerrados. Tem certeza de que não deu nada a ele? Ela não respondeu. Estou perguntando sério, Isidora. Você deu algo a ele? Ela o olhou, com os olhos vermelhos. Não dei. A ele não. Nunca. Julian cerrou os dentes. E a quem, então? Letícia os observava do canto da sala, como uma sombra que nunca ia embora por completo. Não disse nada, mas o olhar dela dizia tudo. Talvez devêssemos chamar a polícia, sugeriu com voz seca. O que você está dizendo? Saltou Isidora, levantando-se. Está insinuando que eu? Existe outra explicação? Interrompeu Julian. Há veneno no sangue dele. Uma droga que não deveria estar ali. E você foi quem cozinhou tudo. Isidora se encolheu. Não era para ele, sussurrou. O quê? Nada, mudou de assunto. Como está Matias agora? Ninguém respondeu. A porta se abriu. Uma enfermeira entrou com expressão neutra. Pode entrar para vê-lo, senhora Isidora. Ele acordou há alguns minutos. Está fraco, mas consciente. Ela correu sem esperar mais. Entrou no quarto com o coração apertado. Matias estava conectado a vários cabos, o rosto pálido, os lábios ressecados. Mamãe, estou aqui, meu amor. Estou aqui. Acariciou sua testa. Ele fechou os olhos. Agarrou sua mão com os dedinhos quentes. O monstro já passou? Perguntou o menino com voz fraca. Isidora desabou em lágrimas. Sim, já passou, meu amor, já passou. Passou a noite sentada ao lado dele. Letícia foi embora. Julian também. Só ficaram eles dois. Mãe e filho, unidos por algo mais forte que o sangue. Ao amanhecer, o médico voltou com novos resultados. O que disse não foi menos desconcertante. Encontramos um inibidor neurológico misturado com um estabilizador. Ambos fazem parte de um tratamento muito específico. Mas o estranho é que juntos neutralizaram grande parte do veneno. O mais provável é que essa mistura tenha salvado a vida de seu filho. Isidora olhou para ele, sem compreender. Está dizendo que algo protegeu? Exatamente. Mas, como isso chegou ao sangue dele? O médico negou com a cabeça. Não sabemos. É impossível que uma criança tenha acesso a esse coquetel sozinha. Essa palavra, impossível, pairou no ar. De volta em casa, horas depois, o silêncio era mais denso do que nunca. Isidora não queria ficar, mas também não sabia para onde ir. Matias precisava de descanso. Julian mal a olhava. Letícia continuava com sua superioridade intacta, como se nada do que aconteceu a tivesse afetado. Na cozinha, enquanto preparava um chá, ouviu Letícia falar ao telefone. Sua voz era baixa, mas o tom, venenoso. Sim, não funcionou. Mas juro que essa mulher vai desaparecer desta casa. De qualquer jeito. Isidora congelou. Não fez barulho. Não disse nada. Nem naquela noite. Na madrugada, enquanto Matias dormia em seu quarto e a casa respirava escuridão, Isidora sentou-se à frente da mesa da cozinha. Olhou para as 4 cadeiras. Cada uma representava algo. O controle de Letícia. A indiferença de Julian. A inocência de seu filho. Seu próprio silêncio. E ela entendeu algo. Ela não tinha sido a única naquela casa capaz de manipular, mentir, tomar decisões perigosas. O jantar havia sido resultado de muitas coisas, mas também uma consequência inevitável de anos de desprezo, abandono emocional, violência invisível. Quando o sol começou a entrar pela janela, Isidora sussurrou para si mesma. Estão me julgando, mas não sabem nem metade.
E com essa frase, olhos abertos e coração endurecido, compreendeu que o que viria a seguir poderia ser ainda pior. Porque o verdadeiro inferno não é o que se imagina. É o que se vive todos os dias, disfarçado de família. As sirenes soavam como um lamento distante. Vermelhas, intermitentes, cortando a noite com a urgência que só a dor possui. A ambulância levou Matias com Isidora agarrada à sua mão, sem conseguir soltá-lo. Julian tentou subir com eles, mas um dos paramédicos o impediu com firmeza. Isidora nem olhou para ele. Seus olhos estavam fixos no rosto pálido do filho, enquanto o menino tremia na maca. Letícia gritava na porta, fora de si, chorando como não havia chorado nem quando o marido morreu. Segurava entre as mãos o garfo que Matias havia soltado minutos antes, como se isso lhe devolvesse algum tipo de controle. Ninguém a ouvia. Ninguém a consolava. Dentro da ambulância, o paramédico falava pelo rádio, enquanto outro tomava a pressão de Matias, conectava cabos, colocava oxigênio. Precisamos de assistência pediátrica imediata. Apresenta sinais de intoxicação aguda. Ritmo cardíaco irregular. Pupilas dilatadas. Respira com dificuldade. Isidora cerrava os dentes. Queria gritar, queria bater no metal das paredes, queria parar o tempo. Mas não podia fazer nada. Só observar como o filho lutava para não desistir. O hospital surgiu diante deles como uma ilha em meio ao caos. Luzes brancas, portas automáticas, corredores gelados. Entraram imediatamente pelo pronto-socorro. Um médico jovem os recebeu rapidamente. O que ele comeu? Perguntou olhando para Isidora. O mesmo que todos, murmurou ela, com a voz cortada. Mas alguém apresenta sintomas? Não, respondeu sem pensar. O médico ordenou exames de sangue, hidratação intravenosa e monitoramento constante. Matias foi levado para uma sala isolada. Isidora ficou do lado de fora, vendo a porta se fechar diante dela. Caminhou até o banheiro mais próximo. Empurrou a porta e se trancou. Olhou-se no espelho. O rosto estava coberto de suor, lábios partidos, olheiras profundas como se não dormisse há dias. Inclinar-se sobre a pia, respirando com dificuldade. O estômago se revirou. Não era pelo cheiro do hospital, nem pelo medo. Era pela culpa. Ajoelhou-se e vomitou. Não comida. Vomitou angústia, terror, vergonha. Cada arcada era uma palavra não dita. Cada lágrima, uma verdade enterrada. Encostou a cabeça na parede fria. Tremia. Fechou os olhos e sussurrou, quase inaudível. Não era para você, meu amor, não era para você. As palavras saíram sozinhas, como um segredo que já não podia mais guardar. A frase se perdeu no vazio, mas dentro dela ecoava com força. Não era para você. E ela sabia. A porta do banheiro se abriu de repente. O que você está fazendo aqui? Era Julian, com o rosto tenso. Estou te procurando por todos os lados. Ela não respondeu. Limpou a boca com a manga e se levantou. Como ele está? Ainda não dizem nada. Mas os médicos já suspeitam de envenenamento. O que diabos aconteceu, Isidora? Não sei. Não me minta. Ele a agarrou pelo braço com força. O que você deu a ele? Nada. Então por que está assim? Ela olhou nos olhos dele, pela primeira vez em anos, sem medo. Porque meu filho está entre a vida e a morte. E você só está preocupado em manter as aparências. Ele a soltou. Deu um passo para trás. Engoliu em seco. Se descobrirem que foi algo na comida, a polícia vai intervir. E você tem medo do quê, Julian? Que descubram que você não é tão perfeito quanto parece. Antes que ele pudesse responder, a voz de uma enfermeira os interrompeu. O doutor quer falar com vocês. Ambos caminharam em silêncio até o corredor principal. O médico os esperava com uma pasta na mão. Temos resultados preliminares, anunciou com o rosto sério. Julian assentiu. Diga-nos. Foram exatamente 7 minutos entre a ingestão e a reação. Se tivesse sido mais, ele não estaria aqui. Isidora sentiu falta de ar. Ele está fora de perigo? Estável. Mas ainda não podemos cantar vitória. O que encontramos no sangue é preocupante. O que foi? Traços de um veneno que inibe o sistema nervoso central. Bastante potente. Mas também encontramos uma substância secundária que conseguiu neutralizar parcialmente os efeitos.
Essa combinação, embora rara, foi o que evitou um dano maior. Que substância? Perguntou Julian. O médico hesitou por um segundo. Um estabilizador psiquiátrico. Algo que só se consegue com receita. E não se dá a crianças. Isidora encostou-se na parede. O mundo girava. Os sons se afastavam. Como pôde? Começou a dizer. Não sabemos. Mas precisamos investigar. Já notificamos a toxicologia. É um protocolo obrigatório. Letícia apareceu naquele momento. Chegava rápido, com o rosto descomposto. Como está meu neto? Estável, respondeu o médico. O que ele tinha? Envenenamento. Letícia se virou para Isidora como se tivesse acabado de receber a confirmação de algo que já sabia. Você fez isso? Perdão? Você cozinhou, não foi? Só você. Ninguém mais. Ninguém entrou na cozinha. Ninguém mexeu nos pratos. Só você. Isso não significa nada, interveio Julian, com a voz mais baixa. De que lado você está? Gritou Letícia. É sobre seu filho. Isidora sentiu que estava presenciando seu próprio julgamento. Dois rostos a acusando sem provas. Duas vozes construindo uma condenação. O que você quer dizer, mãe? Insistiu Julian. Está insinuando que Isidora envenenou Matias? Não estou insinuando. Eu acredito. E direi se for necessário. Já basta. Gritou Isidora. Já foi suficiente. O corredor ficou em silêncio. Um silêncio denso. Ninguém esperava que ela gritasse. Sempre foi aquela que ficava calada, que baixava o olhar. Mas desta vez não. Você acha que eu machucaria meu filho? Você acha que eu... Ela parou. As palavras não saíam. Não podia continuar mentindo. Mas também não podia dizer toda a verdade. E se não era para ele? Perguntou Letícia, cruzando os braços. Julian olhou para ela de repente. O que você disse? Nada, só estava pensando em voz alta. Porque há coisas que cheiram a vingança. E esta casa cheira isso há muito tempo. Isidora se aproximou de Letícia com os olhos vermelhos. Se você insinua que eu, então também podemos falar de outras coisas, não é? Como o quê? Como ligações estranhas. Como envelopes com dinheiro. Como os comprimidos que você esconde na cozinha. Letícia a abofeteou. O tapa foi seco, rápido, brutal. O corredor ficou em silêncio. Isidora não se moveu. Apenas a olhou. Juro que não tenho medo. Não mais. Nunca mais. Julian não disse nada. Baixou a cabeça. Horas depois, Isidora voltou ao quarto de Matias. Ele dormia. Seu pequeno peito subia e descia com esforço. Ela acariciou sua testa, cantou baixinho, como quando era bebê. Em sua mente, a lembrança do almoço se repetia várias vezes. O momento em que Matias trocou os pratos. O sorriso inocente. A frase, quero que a avó coma no mais bonito. As lágrimas voltaram. Ela não podia parar de chorar. Não na frente dos outros. Mas ali, sim. Sozinha com ele. Ali podia se quebrar. No corredor, Julian falava ao telefone. Estava nervoso, andando de um lado para o outro. Não funcionou. A dose não foi suficiente. Não sei o que aconteceu. Estou tentando controlar. Sim, estou com ela agora. Não, ela não desconfia. Mas isso vai sair do controle. Ele desligou. Respirou fundo. Virou-se, e lá estava Letícia, atrás dele. Com quem você estava falando? Não é da sua conta. Você comprou esse veneno? Cale-se. Foi você que comprou, Julian? Ele não respondeu. Olhou para ela, desafiador. Você me ensinou a mentir, a esconder, a sorrir enquanto destruo alguém por dentro. Se isso for para o inferno, será culpa sua. Letícia sentiu, pela primeira vez, um verdadeiro arrepio. Por um segundo, pareceu ver o filho que criou transformado em algo pior que ela. Naquela noite, enquanto o hospital dormia, alguém acessou o sistema informático por um terminal auxiliar. Excluiu uma pasta de registros. Apagou uma linha do relatório toxicológico. E então saiu, sem ser visto. Ao amanhecer, o médico voltou a falar com Isidora. Ele vai viver, mas há algo que não entendemos na análise de sangue.
Ela não respondeu. Apenas assentiu. Por dentro, algo começava a morrer. Porque às vezes, o inferno não é fogo. Às vezes, o inferno é não saber quantas verdades estão prestes a vir à tona. O relógio do hospital marcava 5h43 da manhã quando o médico voltou à sala. A noite havia sido longa, tensa, interminável. Isidora estava sentada ao lado da cama de Matias, com os olhos vermelhos, as costas curvadas, a consciência à beira de se quebrar. Julian dormia em uma cadeira no corredor, ainda com o telefone na mão. Letícia não estava. Ninguém perguntou por ela. O médico olhou para Isidora antes de falar. Hesitou alguns segundos, como se escolhesse com extremo cuidado cada palavra que ia pronunciar. Matias está fora de perigo imediato. Seu corpo respondeu bem ao tratamento. Mas há algo nos resultados que não podemos ignorar. Isidora apertou os lábios. Não perguntou o que. Já sabia. Todo o seu corpo sabia. Encontramos uma substância neurotóxica em seu organismo. Alta concentração. O que nos intriga é que, ao mesmo tempo, havia outro composto ativo. Um que não deveria estar ali. Um estabilizador raro, usado para distúrbios psiquiátricos graves. Somente com receita. A enfermeira se aproximou e colocou uma pasta sobre a mesa. Essa substância contrabalançou parcialmente o veneno. Foi isso que salvou a vida dele. E é isso que nos deixa perplexos. O silêncio tornou-se denso, quase sólido. Não é possível que tenha sido um acidente? Perguntou Isidora com um fio de voz. O médico negou com a cabeça. Essa combinação não é acidental. A probabilidade de uma criança consumir ambas as coisas por acaso é quase nula. Isidora não respondeu. Apenas baixou a cabeça. Fechou os olhos. O eco daquela frase se repetiu em sua mente como um martelo. Quero que a vovó coma no prato bonito. Um arrepio percorreu seu corpo. Lembrou-se da mesa, da comida servida, da disposição dos pratos. E depois de Matias, com seu riso suave, mexendo-os enquanto dizia com orgulho que queria surpreendê-la. Esse gesto, esse maldito gesto de amor. Porque o veneno não era destinado ao seu filho. Não. Ela o havia colocado com precisão cirúrgica. Cada gota contada. Cada ingrediente cobrindo-o como uma fantasia. Cada passo calculado. A vítima não era uma criança de 5 anos. A vítima era Letícia. E então ela entendeu que Deus tinha um senso de humor cruel. Que aquilo que ela quis apagar havia sido devolvido com um giro irônico. Esse pequeno detalhe, sussurrou esse gesto inocente, mudou tudo. O que você disse? Perguntou o médico. Nada. Estou cansada. Você deveria descansar. Podemos avisar se houver alguma novidade. Isidora assentiu. Saiu do quarto como se flutuasse. Passou por Julian sem olhá-lo. Caminhou pelos corredores sem direção. O hospital era um labirinto branco onde cada passo afastava de si mesma. Parou em frente a um banheiro de visitantes. Entrou. Fechou a porta. Encostou-se na parede. Olhou-se no espelho. Aquela mulher não era ela. Aquela mulher tinha o olhar quebrado, a boca seca, as mãos trêmulas. Não sabia se chorava, gritava ou quebrava tudo. Sentou-se no chão. Olhou para o teto. E, pela primeira vez em muito tempo, falou com Deus que acreditava ter deixado no esquecimento. Não era para ele. Você sabe. Você sabe que não era para ele. Passaram-se minutos. Talvez horas. Perdeu a noção do tempo. Até que ouviu um baque seco. Algo, ou alguém, havia caído. Saiu do banheiro. Olhou para o final do corredor. Uma enfermeira corria em direção ao banheiro feminino da ala norte. O mesmo onde Letícia havia entrado há quase 1 hora. Socorro! Gritou a enfermeira, preciso de ajuda. Isidora correu. Chegou exatamente quando outros 2 enfermeiros arrombavam a porta. Letícia estava caída no chão. A pele branca como papel. O frasco de comprimidos vazio ao lado da pia. Ela tomou algo. Tragam uma maca. O caos se instalou. Médicos, auxiliares, alarmes. Arrastaram-na para a emergência rapidamente. Isidora olhou para a cena sem se mover. Não disse uma palavra. Apenas sentiu que algo se quebrava novamente. Mas desta vez, não era culpa. Era algo mais complexo. Mais denso.
Entrou na sala de espera. Julian chegou correndo minutos depois. O que aconteceu? Sua mãe, disse Isidora, engoliu um frasco de comprimidos. Ela está viva? Por enquanto, sim. Julian andava em círculos. Passava as mãos pela cabeça. Respirava como se o ar pesasse sobre ele. Por que ela faria isso? Isidora não respondeu. Ela sabia o porquê. Porque Letícia não podia controlar o que estava por vir. Porque o veneno estava na mesa, mas também nas palavras, nas decisões, nos segredos enterrados. Uma médica saiu. Dirigiu-se a Julian. Conseguimos estabilizá-la. Mas o dano hepático é grave. Vamos precisar que você assine uma autorização para um tratamento agressivo. Ela vai morrer? Ainda não sabemos. Mas vamos tentar de tudo. Julian assinou os papéis sem ler. Tinha os olhos vazios. Quando a médica saiu, ele se virou para Isidora. Você sabia que minha mãe tomava antidepressivos? Não. Tem certeza? Não revisto suas gavetas. Embora talvez devesse. Você acha que ela tentou se matar por causa do que aconteceu com Matias? Isidora olhou para ele, cansada. Talvez. Talvez tenha sido culpa. Ou medo. Ou consciência. Julian se sentou. A cabeça entre as mãos. A voz quase inaudível. Minha mãe, ela não era assim antes. Algo se quebrou quando meu pai morreu. Ela não sabia como viver sozinha. Nem como soltar o controle. Não me diga isso agora, respondeu ela. Depois de anos calando enquanto me destruía. Não me venda uma história triste agora. E você, o que esconde, Isidora? Ela olhou com uma intensidade que o fez baixar o olhar. Você tem certeza de que quer saber? Sim. Eu coloquei o veneno. Mas não era para Matias. A frase caiu como uma bomba no meio do silêncio. Julian levantou o olhar. Quis falar, mas não conseguiu. Isidora continuou. Era para sua mãe. Coloquei no prato dela. Com minhas próprias mãos. Mas Matias, na sua inocência, quis fazer algo bonito. Trocou os pratos. Tudo se alterou. E agora estou pagando por algo que não saiu como planejei, mas que ainda é minha culpa. Julian se levantou de repente. Você está dizendo que tentou assassiná-la? Estou dizendo que fui empurrada ao limite. E cruzei a linha. Não para matar por prazer, mas para parar a dor. Para sobreviver. Julian recuou. Olhava para ela como se fosse uma estranha. Você, sempre tão silenciosa, tão calma. E escondia isso. Você não esconde coisas, Julian? Ele ficou em silêncio. A pergunta o atravessou. Eu só queria proteger Matias, disse ela. Mantê-lo longe do veneno real. Não o químico, o outro. O emocional. Aquele que mata devagar. A voz da enfermeira interrompeu a conversa. A senhora Letícia pediu para vê-los. Os dois. Julian e Isidora entraram juntos. Letícia estava fraca, mas consciente. Seu rosto tinha uma cor acinzentada. O olhar opaco. Como se já não tivesse forças nem para odiar. Fechem a porta, pediu. Julian obedeceu. Se eu morrer, disse Letícia, não quero funeral. Não quero flores. Não quero lágrimas falsas. Você vai viver, disse ele. Isso não depende de você. Nem de mim. Mas se eu chegar a morrer, quero dizer algo. Olhou para Isidora. Não era você. Era eu. Sempre fui eu. Isidora não falou. Nem chorou. Apenas esperou. Quando vi como Matias convulsionava, pensei que ele estava morrendo por sua culpa. Mas depois entendi que tudo isso, nós provocamos juntos. Eu, você, Julian. Todos nós brincamos de ser deuses em uma casa cheia de ruínas. Por que você tomou os remédios? Letícia hesitou. Porque vi nos olhos do meu neto o olhar do meu filho, quando ele era pequeno. E lembrei que um dia tive algo puro, e perdi. Julian se aproximou. Mãe, você também sabe. Você também tem sombras. Eu as plantei em você. Eu sei. Mas não quero mais continuar sendo essa mulher. Isidora respirou fundo. Por que você tomava aqueles estabilizadores? Porque há 6 meses me diagnosticaram algo. Câncer. Avançado. Não quis dizer nada. Não queria que me olhassem com pena. Mas a dor se tornou insuportável.
Então procurei formas de me acalmar e de apagar o que doía. Você ia nos deixar sem dizer nada? Perguntou Julian. Eu ia morrer de qualquer forma. Só adiantei um pouco o relógio. O silêncio os envolveu os três. Sinto muito, disse Letícia. Sinto mesmo. Isidora não respondeu. Apenas assentiu. Porque alguns pedidos de desculpa não se recebem com palavras. Entendem-se com a alma. Ao sair do quarto, Julian perguntou: o que você vai fazer agora? O que eu deveria ter feito há muito tempo. Proteger meu filho. Mas desta vez, de verdade. E com o que você fez? Mais cedo ou mais tarde tudo vai vir à tona. Estou pronta para assumir. Mesmo que isso te leve à prisão, o que eu fiz não se compara ao que eu calei. Se este é o preço, eu pagarei. Julian olhou para ela. Pela primeira vez, viu-a como alguém que não precisava da sua aprovação, nem do seu perdão. E então entendeu que a mulher que ele acreditava dominar havia renascido. Das ruínas. Com cicatrizes. Mas de pé. Isidora atravessou o corredor com passos firmes. Não era a mesma mulher que tremia ao ouvir passos atrás de uma porta ou que continha as lágrimas para não incomodar os outros. Ela tinha vivido o inferno e não só saído dele, mas erguido sobre os destroços. Embora cada osso da alma doísse, embora ainda sentisse o ácido da culpa na garganta, agora sabia quem era. E, o mais importante, sabia quem não voltaria a ser. O quarto de Letícia estava envolto em uma penumbra silenciosa. Só se ouvia o leve bip dos monitores e o gotejar constante do soro. A mulher que antes preenchia cada espaço com sua autoridade, sua voz e seu julgamento, jazia agora imóvel, com os olhos fechados e uma máscara ajudando-a a respirar. Seu rosto parecia mais velho, mais magro, como se a verdade tivesse sugado a juventude fingida que mantinha com maquiagem e postura altiva. Julian estava sentado ao lado da cama. Não havia traço de arrogância nele. Apenas vazio. Tinha as mãos entrelaçadas sobre as pernas, os nós dos dedos brancos de tanto apertar. Isidora parou no umbral. Observou em silêncio. Não sabia se entrava, se ficava, se partia para sempre. Pode entrar, disse Julian sem olhá-la. Ela avançou devagar. O quarto cheirava a desinfetante, mas também a fragilidade. O que disseram? O fígado está colapsando. Há metástase nos pulmões. Câncer de pâncreas. Terminal. Desde quando sabia? Há 6 meses. Isidora fechou os olhos. Apoitou-se na grade da cama. Quis falar, mas as palavras arranhavam sua garganta. E por quê? Por que não disse? Porque não queria compaixão. Nem pena. Queria que todos continuassem com medo dela. Que a respeitassem. Como se a doença roubasse seu poder. Isidora olhou para Letícia. Aquela mulher havia lhe tirado anos de paz. Fez da sua casa um campo de batalha. Mas agora, diante dela, o que via era outra coisa. Uma figura encolhida por dentro. Presa pelo medo e por uma raiva que não sabia de onde vinha. O médico disse que ela estava se automedicando. Remédios muito fortes. Você sabia disso? Julian balançou a cabeça em negativa. Não. Só fiquei sabendo alguns dias atrás. Estava procurando algo no quarto dela e encontrei uma caixa com comprimidos que eu não reconhecia. Quando perguntei, ela gritou comigo. Disse que eram para controlar o que estava me consumindo por dentro. Naquele momento, pensei que falava da solidão, não do câncer. Isidora baixou o olhar. Tudo começava a adquirir outro tom. As críticas, os desprezos, a necessidade doentia de controlar tudo, de opinar sobre seu corpo, suas decisões, sua maternidade. Tudo era um reflexo de algo mais profundo. De uma mulher aterrorizada por desaparecer sem deixar rastro. Por morrer esquecida. Letícia abriu os olhos lentamente. Olhou para os dois. Não sorriu. Não tinha forças para isso. Vocês ainda estão aqui? Sim, respondeu Julian. Ela se virou para Isidora. Achei que você teria ido embora. Pensei em ir. Mas aqui estou. Letícia inspirou com dificuldade. Não mereço a sua presença. Isidora se sentou em uma cadeira próxima. Não sei se mereço o seu perdão. Mas, mesmo assim, estou aqui. Letícia observou por um longo tempo. Como se tentasse memorizar seu rosto. Como se não tivesse mais tempo.
Eu não era assim, murmurou. O câncer me apodreceu por dentro antes mesmo do veneno. Me tornou amarga, agressiva, vazia. Por que você nunca me contou? Perguntou Isidora, com um nó na garganta. Por que foi tão cruel? Letícia desviou o olhar. Porque vi em você o que eu nunca fui capaz de ser. Livre, boa mãe, mulher de caráter. Eu finjo ser forte. Você é forte. E isso doía mais que o corpo. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Isidora. E eu te odiei. Por cada palavra. Por cada vez que me fez sentir menos. Quis te machucar. E quase matei meu filho por isso. Letícia não respondeu. Fechou os olhos. Apertou os lábios. A culpa pairava no ar. Não precisava de mais confissões. Horas mais tarde, quando o sol começava a entrar pelas janelas do hospital, Julian recebeu uma ligação. Afastou-se para atender. Isidora ficou sozinha no quarto com Letícia, que dormitava entre murmúrios e gemidos baixos. Ao longe, ouviu uma conversa entre enfermeiros. Baixou a cabeça, mas então uma palavra paralisou. O veneno foi adquirido há meses. Não corresponde ao que a paciente declarou. Isidora se levantou. Saiu para o corredor. Caminhou até a enfermaria. Fingiu revisar a bolsa para ouvir melhor. Compraram com uma receita falsa. Alguém mais teve acesso à substância. Não foi a mãe. Foi o marido. Isidora sentiu um frio na espinha. Tem certeza? Perguntou outra voz. Sim. O sistema registrou uma retirada em nome de Julian Carvajal. Há 3 meses. Em uma farmácia privada. Foi usada uma assinatura digital falsa, mas a compra foi dele. Isidora voltou para o quarto como se os pés não tocassem o chão. Entrou. Fechou a porta. Olhou para Julian, que acabará de voltar. Você comprou o veneno? Ele franziu a testa. O quê? Não me minta. Já sei. Foi você. Julian engoliu em seco. Caminhou até a janela. Não a olhava. Não sei do que você está falando. Sabe sim. E quero que me diga a verdade agora. Julian se virou. Havia fúria em seu olhar, mas também algo mais sombrio. Resignação. Sim. Fui eu que comprei. Isidora sentiu como se arrancassem seu ar. Por quê? Porque eu não te suportava mais. Porque queria sair desta casa. Porque me apaixonei por outra pessoa. E você era o obstáculo. Você ia me matar? Pensei em fazer isso. Mas não tive coragem. A substância ficou guardada. Você a encontrou. E se antecipou. Isidora cambaleou. Apoiou uma mão na parede. Você ia me matar sabendo que Matias ficaria sem mãe? Matias ficaria comigo. Com a mulher que podia lhe dar estabilidade. Com sua amante? Chame-a como quiser. Mas ela me devolveu algo que você não dava mais. Paz. Letícia abriu os olhos ao ouvir isso. Falou com voz fraca, mas clara. Você é pior do que eu. Julian se aproximou dela. Você me fez assim. Você plantou esta podridão. Eu apenas colhi o que você me deu. Não ouse me culpar, disse ela com esforço. Eu te dei poder, não permissão. Isidora saiu do quarto. Não podia mais. Foi para o quarto de Matias. Encontrou-o dormindo. Sentou-se ao lado dele. Acariciou seu cabelo. Chorou em silêncio. Poucos minutos depois, pegou sua bolsa. Foi direto para a enfermaria. Quero falar com a polícia. Preciso prestar depoimento. Os enfermeiros olharam surpresos. Sobre o quê? Sobre tudo. Naquele dia, Isidora decidiu quebrar o círculo. Contou sobre o veneno. Contou que o tinha usado, mas também revelou quem o comprou. Pediu que investigassem os registros. Que revisassem as ligações de Julian. Que falassem com os farmacêuticos. Que olhassem os movimentos de dinheiro. Estava pronta para assumir sua parte. Mas também para destruir o silêncio que os havia corroído. À noite, enquanto o hospital mergulhava novamente na escuridão, Letícia pediu para falar com Isidora sós. O que você vai fazer agora? Perguntou. Proteger meu filho. E a mim mesma. Você me odeia? Não. Não mais. Porque entendi que você também sofreu. Mas não quero que isso seja desculpa. Letícia assentiu. Prometa-me que não deixará Julian tirar Matias de você. Ele não poderá.
Não mais. E me prometa mais uma coisa. Diga que quando tudo isso acabar, você não se prenda à culpa. Porque você ainda pode viver. E ele precisa que você viva. Isidora segurou sua mão. Não precisou de palavras. Naquela noite, pela primeira vez em anos, dormiu. Não com tranquilidade, mas com decisão. Ao amanhecer, Letícia sofreu uma parada. A equipe médica fez todo o possível. Não resistiu. Quando Isidora entrou no quarto, encontrou-a em paz. Em seu rosto não havia ódio. Apenas descanso. Sobre a mesa, um papel dobrado. Uma carta. Isidora, o veneno nem sempre está no que comemos. Às vezes vive no que silenciamos. Você teve a coragem que eu não tive. Perdoe-me por ser seu castigo. Você merece ser livre. Faça isso por você. Faça isso por Matias. As palavras de Letícia continuavam vibrando no peito de Isidora muito depois de ela dobrar a carta e guardá-la em sua bolsa. Não como lembrança, mas como sentença. Sentia que aquelas linhas eram o último ato de honestidade de uma mulher que, durante anos, lhe serviu ódio às colheradas e agora, da morte, tentava curar o que havia apodrecido. Mas não bastava. Não apagava. Não consertava. Apenas abria uma porta. E o que Isidora escolhesse fazer com essa porta, já era sua própria história. Voltou para casa com Matias 3 dias após a morte de Letícia. Ninguém a esperava. Nem flores, nem luto, nem consolo. Apenas o eco de uma casa grande e vazia. Matias, ainda fraco, subiu direto para seu quarto. Isidora preparou uma sopa morna, o cobriu, acariciou seu cabelo, e ficou sentada ao lado da cama até que ele dormisse. Depois desceu sozinha. Como tantas vezes. A cozinha estava intacta. Os pratos guardados, a mesa limpa, as cadeiras no lugar. A cena do crime. O campo de batalha silencioso, onde tudo começou. Abriu o armário com a mesma rotina de sempre. Mas, dessa vez, seus olhos buscavam outra coisa. O frasco. Aquele frasco. O mesmo que encontrara semanas antes entre produtos esquecidos, entre vidros antigos com rótulos borrados. Acreditara que fosse um calmante natural. Algo inofensivo. Algo que alguém deixará de lado sem importância. Agora olhava com outra consciência. Pegou-o, revistou o fundo da caixa onde o havia encontrado. Notou uma pasta fina, escondida atrás de um pedaço de papelão. Tirou-a com cuidado. Não era grande, nem pesada. Apenas alguns papéis dobrados. Entre eles, uma nota de farmácia com assinatura digital que não era sua. Um comprovante de transferência. E um nome no topo, Julian Carvajal. Isidora sentiu uma fisgada no estômago. O sangue lhe desceu aos pés. Olhou a data. Era de 3 meses atrás. O veneno havia sido comprado muito antes de que ela o encontrasse. Por ele. Seu marido. O pai de seu filho. O ar ficou denso. Sua mente fez conexões numa velocidade feroz. As noites de distância. As ligações que ele desligava ao vê-la entrar. As vezes em que saía sem dizer para onde. A hostilidade crescente. As perguntas que evitava. Subiu as escadas e entrou no escritório de Julian. Não estava lá fazia semanas. Sabia que ele bloqueava o computador com senhas, mas não contava que ainda estivesse aberto. Ligado. Talvez por descuido. Ou talvez porque já não se importava. Revisou os arquivos recentes. Nada suspeito. Mas algo chamou sua atenção. Uma pasta com o nome Documentos Legais. Abriu-a. Dentro, um PDF intitulado Divisão de Bens, Proposta A. Abriu. E leu. Uma proposta redigida por Julian para um advogado. Detalhava a separação de bens. A guarda exclusiva de Matias para ele. Argumentos sobre a instabilidade emocional da mãe, sobre sua incapacidade de cuidar de um menor. Citações manipuladas de discussões. Um retrato frio, impiedoso, falso. Sentiu que se sufocava. Recuou. Revisou os e-mails. Buscou por nome. Não demorou a encontrar. Um e-mail arquivado com o assunto, Plano B. Datado de 2 meses atrás. O corpo da mensagem era breve, mas suficiente. Não quero que ela sofra. Só quero que desapareça da minha vida. Você disse que parece natural.
Quanto custa exatamente? E é rastreável. Anexo: um orçamento de um químico e um recibo assinado. Tudo em nome de Julian. O computador escapou-lhe das mãos. Caiu no chão. O estrondo acordou Matias no andar de cima, mas ela não subiu. Não conseguia se mover. Sentou-se no chão, com os olhos fixos na tela quebrada. O veneno não havia sido escolhido por ela. Não fora um impulso. Fora semeado, planejado, preparado. Só mudará de mãos. Ela o usará com raiva. Mas Julian o havia comprado com cálculo. O som da porta principal o atirou da paralisia. Era ele. Entrou como se nada. Sacudiu o casaco. Parou ao vê-la sentada no chão, ao lado do computador caído. O que você está fazendo? Isidora olhou sem dizer nada. O que você fez? Encontrei o que você deixou. Julian franziu a testa. Do que você está falando? Do veneno. Dos e-mails. Do seu plano B. Julian não respondeu de imediato. Caminhou até ela, devagar. Você não ia entender. Então me explique. Faça eu entender. Eu só estava cansado, Isidora. Você já não era você. Tudo era uma batalha. A casa, Matias, a forma como você me olhava. Você foi se fechando no seu mundo. Deixou de ser a mulher que conheci. E isso te dá o direito de planejar minha morte? Eu não planejava te matar. Só sair de você. Me envenenando? Você também fez isso. Isidora se levantou, tremendo. Eu fiz para acabar com o ciclo. Para me proteger. Para gritar o que não podia dizer. Mas você fez por ambição. Por comodidade. Para ficar com tudo. Até com nosso filho. Você só fez o que eu não tive coragem de fazer. Vai me julgar agora? Eu me matei com culpa. Você tentou me matar com veneno. Julian se aproximou mais. Demais. E agora? Vai me denunciar? Já fiz isso. Julian ficou imóvel. A raiva subiu-lhe pelo rosto como um relâmpago. Abriu a boca para dizer algo, mas parou. A porta do quarto de Matias se abriu lá em cima. O menino espiou. Mamãe? Está tudo bem, amor. Volte para a cama. Papai? Dorme, campeão, respondeu Julian com um sorriso forçado. Já vou. O menino desapareceu atrás da porta. Isidora olhou para Julian uma última vez. Não vou continuar vivendo com o assassino. Não por mim. Por ele. Aonde você vai? Para onde você não esteja. Pegou sua bolsa. Subiu. Arrumou roupas para Matias. Documentos. Remédios. O bichinho de pelúcia favorito. Tudo em 20 minutos. Julian não a impediu. Apenas ficou no corredor, como uma testemunha do próprio desmoronamento. Antes de sair, Isidora parou diante dele. Sabe qual é a diferença entre você e eu? Qual? Eu quis escapar da dor. Você quis eliminar quem a lembrava dela. E saiu. O ar da noite estava gelado, mas tinha gosto de liberdade. Colocou Matias no carro. Cobriu-o, beijou-lhe a testa. Ligou o motor. Pelo retrovisor, viu a casa. Aquele lugar que foi prisão, labirinto, campo de batalha. Aquela casa que nunca foi um lar. Engatou a primeira. E não olhou para trás. A estrada estava vazia. A chuva começava a cair em fios finos sobre o para-brisa, e o limpador varria lentamente cada traço, como se quisesse apagar mais que gotas. Isidora mantinha as mãos firmes no volante, mas sua mente ia longe. Matias dormia no banco de trás, abraçando com força seu bichinho de pelúcia. A paz de sua respiração era o único ponto de ancoragem que impedia Isidora de desabar por completo. Conduziu sem destino fixo por mais de 2 horas. Cruzou ruas que não conhecia, olhou casas com janelas acesas, parou em semáforos que não lembraria depois. Procurava um lugar sem história, que não lembrasse nada. Um lugar onde pudesse começar sem que seu passado gritasse de cada canto. Chegou a um vilarejo pequeno ao amanhecer. Um daqueles lugares onde o tempo parecia correr mais devagar, onde as pessoas ainda cumprimentavam sem saber seu nome. Alugou uma cabana perto da floresta, nos arredores do vilarejo. Nada luxuoso. Madeira rangendo, móveis antigos, mas ar limpo. Ar que não doía. Os primeiros dias foram silenciosos.
Dedicou-se a cuidar de Matias, a passear por trilhas sem rumo, a ler livros infantis que antes não tinha paciência para ler. Matias se adaptou rápido. As crianças, pensava Isidora, têm uma capacidade milagrosa de se curar sem compreender totalmente o que as feriu. Ela, em contrapartida, ainda sentia as farpas de cada decisão. Procurou trabalho sem grandes expectativas. Encontrou em um centro de atendimento a idosos, a 20 minutos a pé da cabana. Precisavam de alguém que soubesse ouvir mais do que falar. Ela se encaixava nesse perfil. Não pediram referências. Não ofereceu muitas explicações. Apenas disse que vinha de longe e queria recomeçar. Acreditaram. Talvez porque em seus olhos não havia mentira, apenas um cansaço que ninguém finge. Ali, cercada de idosos que contavam suas histórias como se fossem as últimas moedas que possuíam, Isidora começou a entender o valor do tempo. Ouviu confissões, arrependimentos, lembranças felizes. Um deles, seu Ramon, lhe disse uma frase que ficou presa como uma flor seca em um livro. Às vezes viver dói mais que morrer, mas vale a pena se ainda tiver alguém para abraçar. As palavras a perseguiram até a noite. No centro também encontrou algo que não esperava, silêncio que não machucava. Ninguém gritava com ela. Ninguém a julgava. Podia ser quem era sem se explicar. Pela primeira vez em muito tempo, não precisava sobreviver, apenas viver. Os meses passaram. 3 exatamente desde que deixou a casa. Um dia, ao sair do turno, encontrou uma carta na caixa de correio da clínica. Não tinha remetente, mas reconheceu a letra. O envelope estava assinado por um advogado. Dentro, uma cópia da sentença judicial confirmava que Julian havia sido preso por tentativa de homicídio, fraude documental e manipulação de provas. As investigações revelaram que ele havia adulterado os relatórios toxicológicos, tentado ocultar as compras do veneno e subornado um técnico do hospital. Não houve dúvida. Foi julgado e condenado. Isidora não sentiu alegria. Sentiu justiça. Fria, necessária, justa, mas não feliz. Naquela noite, depois de colocar Matias para dormir, acendeu uma vela. Abriu seu caderno antigo, aquele que havia deixado esquecido por anos. Pegou uma caneta e começou a escrever uma carta. Não para enviá-la. Não para mostrá-la. Apenas para liberar o que ainda ardia em seu peito. Querida Isidora, não sei quantas vezes te julgaram, mas sei quantas vezes você se julgou a si mesma. Você se olhou no espelho procurando a assassina, a vítima, a mãe quebrada. Mas não era nenhuma dessas coisas por completo. Era apenas uma mulher com o coração rachado, fazendo o que podia para não se perder de vez. Deus não me castigou. Ele me devolveu o que eu não sabia que tinha perdido, a capacidade de sentir, de pedir perdão e de escolher um novo caminho. Não há veneno mais lento que o ressentimento. E não há cura mais poderosa que o perdão. Levei anos para entender que a liberdade não é ir embora. É saber que você pode ficar consigo mesma sem querer escapar. Matias foi salvo pelo amor. Seu amor pela avó que não soube amá-lo. Seu gesto inocente mudou o destino. E eu fui salva pela culpa. Porque ela me obrigou a tocar o fundo do poço. A ver o que eu não queria ver. E a partir daí, consegui subir. Você foi boa. Mesmo no seu pior momento. Não pelo que fez, mas pelo que decidiu depois. Nem todos têm a coragem de encarar a própria escuridão sem desviar o olhar. Você o fez. E agora, prometa a si mesma que nunca mais ficará em silêncio por medo, que nunca mais aceitará por pressão, que nunca mais permanecerá por culpa. Prometa que, se algum dia a dor voltar, você não a enterrará. Você a abraçará, olhará nos olhos dela e dirá: você não tem mais poder aqui. Faça isso por você. Faça isso por Matias. Fechou o caderno. Chorou em silêncio. Não de tristeza, mas de alívio. Era como se cada lágrima varresse os restos de sua antiga vida. Como se, finalmente, pudesse voltar a respirar inteira. As semanas seguintes foram diferentes. Matias começou a pré-escola do vilarejo. Fez amizade com uma menina que usava tranças coloridas e lhe emprestava giz de cera. Isidora participava das reuniões de pais e mães onde ninguém a olhava como uma mulher marcada. No centro, uma das residentes, Dona Elvira, lhe ensinou a tricotar. Às vezes passavam horas em silêncio, apenas com o som das agulhas como companhia. E nesse silêncio, diziam tudo.
Numa tarde, enquanto colhia flores com Matias, ele lhe fez uma pergunta que a fez parar. Mamãe, a vovó agora é boa? Ela o olhou com ternura. A vovó fez coisas ruins, mas também tentou consertá-las antes de partir. Então nós vamos lembrá-la? Sempre. Mas vamos lembrá-la como uma história que já passou, não como um medo que ainda vive. Ele assentiu. Depois correu para perseguir uma borboleta. E ela sorriu. O tempo fez sua parte. Não apagou, mas suavizou, transformou. Cada dia doía menos. Cada noite pesava menos. Até que chegou o momento em que conseguiu dormir sem sobressaltos. Rir sem culpa. Caminhar sem olhar para trás. 1 ano depois, Isidora enviou uma carta ao tribunal. Abriu mão de qualquer reivindicação econômica contra Julián. Não queria nada. Nem dinheiro. Nem propriedades. Nem explicações. Só queria paz. A última coisa que fez antes de encerrar esse capítulo foi mudar seu sobrenome e o de Matias. Voltaram a usar o de sua mãe. Um limpo. Um novo. Um seu. O vilarejo se tornou seu lar. Conheceu novas pessoas. Fez amigas. Não voltou a se apaixonar. Ainda não. Mas aprendeu a se amar. E isso já era uma revolução. Numa noite de verão, sentada na varanda, com Matias dormindo dentro de casa e os vagalumes dançando no jardim, escreveu em uma folha solta: Não fui a vítima. Não fui a vilã. Fui a ponte. Entre a dor e a cura. Entre o veneno e o remédio. Entre o que me fizeram e o que escolhi fazer com isso. Guardou a folha em uma caixa. A mesma onde guardava as cartas importantes. E soube que, enfim, havia chegado ao fim de sua história. Uma história de sombras, mas também de luz. Uma história onde Deus não a castigou. Ele a reconstruiu. Se esta história te comoveu, compartilhe com seus amigos e faça parte da mudança. Conte para nós nos comentários. O que você faria em uma situação parecida? De onde você está nos assistindo? Adoraríamos saber. Muitas pessoas estão passando por situações semelhantes. Esperamos que a voz de Isidora viva em seu coração. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar trazendo relatos emocionantes todos os dias. Não perca a próxima história surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Clique nos links que estão aparecendo agora mesmo. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.